Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, isso mesmo. Vamos relembrar, recordar o assunto abordado na aula 2.1, que falamos especificamente sobre o bioma amazônico. Lembra disso? Então, galerinha, na aula 2.2, nós vamos então rever, fazer aquele resumão da aula, porque daqui a pouco vocês vão ficar aí, para realizar a atividade de sala, tá bom? Então, para iniciar, olha só, bioma amazônico. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Olha aí, bioma amazônico. Só para retomar o assunto, galera. Característica do bioma amazônico. O maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Além de ocupar um grande território que destaca inúmeras espécies, equivalendo a metade de toda a espécie do planeta. Já pensou se englobasse 44 mil? 44 mil? Não é bem assim. Não é bem 44 mil espécies. São a metade de todas as espécies. E outra, constituída a floresta tropical aqui na região norte. Mas, prof, oi, vamos relembrar o que nós falamos. O que foi apresentado nessa aula? Pessoal, aqui está o bioma amazônico, essa região verde. E no bioma amazônico nós falamos sobre planícies, depressões e planaltos. Importantíssimo, porque dentro dessas características nós temos uma divisão. De quem? Das comunidades de origem vegetal e comunidades de origem animal. Estou falando de quem? Da flora. Estou falando de quem? Da fauna. E nós iniciamos com quem? Nós iniciamos aí, característica do bioma amazônico, fauna. E aí nós apresentamos a vocês algumas espécies de animais endógenas da nossa região. Mas, prof, o senhor apresentou aí alguns animais, eu estou relembrando com vocês, eu não vou ler, tá, galera? Apresentamos alguns animais. Estou passando, tá? Insetos. Então, lembrar uma coisa para vocês. Esses animais, esses insetos que constituem a fauna, qual a importância de relembrarmos isso? Para a NBAZ, para o terceiro ano, em relação à integração lavoura, pecuária e floresta, I love this, lavoura, pecuária e floresta. Everybody repeat after me. Lavoura, pecuária e floresta. Por que isso é importante, professor? Isso é muito importante, galerinha, porque conhecendo esses animais, conhecendo esses representantes, eles passaram por um processo de evolução adaptativa de milhões de anos, ao qual eles estão inseridos na nossa floresta. Em relação à pecuária, em relação à agricultura, nós temos variedades de espécies exógenas, espécies que não fazem parte do nosso bioma. For example, algodão. Algodão é da Amazônia? Não. E como é que a gente consegue produzir algodão aqui? Porque apresenta determinadas características que conseguimos o índigo. Aprenda-me. Windows. Então, nós aprendemos com esses animais que passaram por um processo evolutivo e adaptativo e deles retiramos determinadas informações que auxiliam no processo de implementação na agricultura, implementação nas criações. Exemplo, determinados componentes químicos, bioquímicos, componentes biológicos dessas espécies contribuem para o fomento de produção de
de medicamentos que são utilizados na medicina, que são utilizados na agricultura, componentes químicos, bioquímicos, né? Vamos falar assim, componentes biológicos que auxiliam na produtividade, não só das atividades da região urbana, como nas atividades das regiões rurais. Não posso esquecer também das vegetações, que são espécies, né, da flora, não fauna, da flora, espécies de vegetais que têm formações adaptativas e elas são divididas em 3 categorias: mata de terra firme, várzea e igapós. E com isso auxiliam no processo, gente, de produção, de criação, no processo de adaptação. Então, quando a gente está mostrando para vocês sobre os integrantes das variedades de espécies de origem animal e espécies de origem vegetal que constituem o bioma amazônico, nós estamos falando dos processos adaptativos. Nós estamos falando do conhecimento de comunidades ribeirinhas, conhecimento dos quilombolas, dos indígenas, da agricultura familiar, conhecimentos esses que são passados de pai, filho, neto, que possamos utilizar ao favor das atividades, tanto da agricultura como das atividades da pecuária. E essas atividades, dessas características, dessas unidades formadoras do bioma amazônico, auxiliam e possibilitam a diversidade na produção da agropecuária, que eu vou falar que é a agropecuária rondoniense, a agropecuária aqui, não somente aqui no setor chacareiro de Porto Velho, mas aí perto de você, seja onde você estiver morando aí, em Vilhena, Cacoal, Cujubim, em Seringueiras, Ponto Mortinho, perto de São Francisco do Guaporé, que tem características dentro dessa nossa Amazônia Ocidental que auxiliam nos processos de adaptação, de criação dentro das atividades agrícolas que nós temos, tá bom? Então, essas pontuações que nós estamos falando aqui, dentro, também podem ser prejudicadas, nós falamos na última aula, sobre alguns impactos ambientais. Quais são os principais, professor? Queimadas, atividades de garimpo ilegal, temos que falar que tem um garimpo legal, agropastoril em relação aos processos ilegais, porque o agropastoril consciente ele existe, o desmatamento, contrabando de plantas silvestres, tráficos de animais, disputa de terras, assentamentos humanos, caças e pescas ilegais. Esses foram os temas abordados na nossa aula, né, nas atividades da aula 2.2. Para mim, meu diretor, agora, galerinha, vocês vão ficar aí com as atividades. Respirem, façam as atividades. Daqui a pouco o tio volta e, tô esperando um recadinho de vocês. Estou com o celular na mão, hein? Qualquer coisa, pode mandar aí a mensagem que a gente vai fazendo essa interação. Daqui a pouco eu volto para corrigir juntinho com vocês. Muito bem, estamos de volta para corrigir as atividades. Não se preocupe não, viu? Quero deixar claro e agradecer, quero deixar claro primeiro que as atividades serão corrigidas nas seguintes etapas. Nós vamos mostrar aqui a pergunta, vamos ler juntinho a pergunta com você. Vou deixar aqui na tela a resposta, vamos ler a resposta. Mas esclarecer uma coisa, gente, não precisa estar igual, idêntico, não. Tem que só contemplar as perguntas, tem algumas palavrinhas-chave. O que a gente sempre tem observado? Que os nossos estudantes, às vezes, sometimes, eles não colocam um termo técnico. Colocam o quê, professor? Eles colocam aí
a descrição. Eles descrevem o termo técnico e esquecem de colocar a palavrinha. Então a gente vai dar um tempinho para você inserir essas palavras aí. Também sempre deixar claro para vocês, galera. Lembrando que as questões fechadas, eu sempre vou estar falando por que a alternativa A, B, C, D não contempla o que foi perguntado. E se tiver necessidade, a gente volta lá no slide para esclarecer, tá bom? E ó, tô aqui com o celular na mão. Qualquer coisa, pode mandar seus recados aí para mim, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Vamos ler juntinho aí as perguntas. Primeira questão. Quais as principais características do bioma amazônico? Olha a resposta aí, pessoal. Quais as características do bioma amazônico? Maior de todos os biomas brasileiros, engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, primeira característica dele, nós estamos vendo aqui, ó. Né? Primeira característica dele, território, né? Ele é o maior. Mas também ele engloba o quê, prof? Ele engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território. Destaca-se pelo número de espécies equivalente à metade das espécies do planeta. Então nós temos três características importantíssimas. É a extensão territorial, não é verdade? Dentro da sua extensão territorial, mais de 85% dela, né, tem aí banhada por rios importantíssimos, né? E também o número de variedade, da diversidade de animais que ela apresenta. E da forma que você for construir a sua resposta, tem que contemplar, né, a dimensão territorial, tem que contemplar a hidrografia que ela apresenta, porque isso é muito importante, nós vamos ver, importantíssimo, e também as espécies. E aí, pessoal, tem que tomar cuidado para não esquecer, porque até alguns insetos são importantíssimos dentro dessa relação, né, do bioma amazônico. Questão 2. Quais os principais impactos ambientais que a Amazônia pode sofrer? Pessoal, eu vou deixar aqui, entre eles, né, citei aí, nós estamos colocando aí queimadas, garimpo, agropastorio, desmatamento, contrabando de plantas silvestres, tráfico de animais, disputas de terra, assentamentos humanos, caça e pesca ilegais. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui e registrar esse momento. Todos eles aqui são impactos, mas impactos que podem ser o quê, professor? Nós podemos evitar, mas em primeiro momento eu vou usar a palavra amenizar. E evitar, posteriormente, quando a gente faz a educação ambiental, tá? Das novas gerações. Em relação, não estou falando que eu sou contra, não. Aqui eu dou minha tapa a cara. Não estou falando que eu sou contra ou sou a favor. Eu estou falando assim, queimadas. Queimadas, nós temos que classificar quais são esses tipos de queimadas e por que existem essas queimadas. Não estou falando que é errado e que é certo. O que eu estou falando é, tem atividades que podem ser feitas dentro de uma determinada regulamentação. Garimpo, regulamentação. Desmatamento, regulamentação. Contrabando de plantas, isso é apropriação.
tráfico de animais, disputa de terra, assentamentos, caças, são todos saltos de regulamentação, falta de atividades, né, de vigia. Então, e a Amazônia sofre, a bacia amazônica sofre com isso, o bioma amazônico sofre com isso? Sim. Como evitar? Como proteger? Como auxiliar? Nós vamos ter esse debate. Mas, em questão da contemplar a resposta, quais são os principais impactos? São esses expostos aí na tela para vocês, tá bom? 3. Quanto à fauna da Amazônia, em especial no Brasil, como podemos caracterizar? Então, em relação à fauna no Brasil, nós podemos caracterizar, pessoal, em resposta, no Brasil, são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 espécies, 232 anfíbios e 1.800 espécies de peixes continentais. Claro que todas essas características são específicas de determinadas apresentações dentro da contemplar essas atividades dos processos de aquisição desses exemplares. Então, espero que vocês não tenham esquecido aí, deixar esse tempinho para vocês anotarem cada ponto, tá bom? Vamos à próxima questão? Questão número 4. Eita, que já veio até com a resposta. A vegetação amazônica possui certa peculiaridade de visões. Quais são elas? Vegetação se divide, gente, por causa das suas peculiaridades. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui marcador, para a gente entender bem aí. Acho que essa cor aqui é melhor. Mata de terra firme, lembra? Qual a outra, professor? Nós temos aí várzea e nós temos também igapó. Lembra que tem a maior bacia hidrográfica, ela auxilia nesses processos. Isso é muito importante, a gente sempre está relacionando com as características não só da bacia, mas com as relações dos fatores bióticos e abióticos. Para mim, diretor, galerinha, com isso a gente finaliza a correção das nossas atividades. E galera, a partir das aulas, das nossas próximas aulas, nós vamos então contextualizar as características de cada bioma relacionado às nossas atividades aqui do nosso setor da agricultura, da pecuária, em relação à Amazônia Ocidental, que compete aqui todo o estado de Rondônia, tá bom? Aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Um abração a todos. Tchau, gente!